Bem-vindos ao meu canal Be My Budget. Eu sou a Cacá e eu estou planejando meu futuro no das dívidas. E no vídeo de hoje nós vamos fazer a nossa atualização de metas com uma surpresa especial. Bora lá? Bom, pessoal, eu tenho uma notícia para contar para vocês. Nós trocamos de carro, né? Então a nossa meta de 2025 de trocar de carro, ela foi concluída. Já faz um tempinho, gente. Só que eu não conseguia contar para vocês porque foi em janeiro, foi no final, uma semana antes da gente sofrer o golpe aquele que eu comentei. Então eu tava toda programada para fazer um vídeo contando como é que a gente comprou, o que a gente fez e tal, um vídeo feliz. E aí eu não conseguia gravar por causa do golpe, porque de tudo que aconteceu, deu aquele meu bloqueio, minhas ansiedades e tal. Também a questão de ser julgada, né? A culpa, eu sentia muita culpa da gente ter comprado o carro nesse momento, porque as vítimas do golpe não fomos nós, foram os meus sogros, né? Nós temos um familiar viciado em jogo. Então, eu não quero abrir muito, mas ele fez a limpa. O vício, assim como o vício em substâncias, né? Ele acaba fazendo a pessoa fazer coisas que não deveriam, né? Então veio uma culpa muito grande nossa por ter comprado o carro, né, uma semana antes, né? E aí a gente ficou completamente descapitalizado. E aí não tinha muito como ajudar, né? Então foi um baque muito forte. Inclusive vai o meu apelo, se você joga esse tipo de coisa, das bets, esse tipo, não se envolva com isso. Eu vi muitos vídeos aqui no YouTube nesse período de pessoas que perderam tudo, assim, perderam casa, perderam casamento, com algo que parece inofensivo, mas que na realidade é muito sério, tá? Não pensa isso como renda extra, porque isso não é renda extra. Eu vou tentar deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link dos jogadores compulsivos anônimos, tá? Se você está enfrentando esse problema e não está conseguindo parar, existe grupos de apoio, existe 12 passos, é um processo. Então, eu da minha parte, uma vez eu peguei um ônibus e eu vi uma pessoa que estava mexendo no celular, assim, tipo uma roleta, assim, sabe? E eu vi aquilo e olha, eu vou ser bem sincera, as cores, aquela coisa, me deu um gatilho, assim, de querer também baixar esse jogo. E aí eu me lembrei, assim, melhor não dar o primeiro gole, sabe? Melhor não tentar. Porque pode ser que desencadeie em um vício, né? Não tem muito como saber. Então eu prefiro não arriscar. Mas, a notícia é que nós trocamos o carro. Nosso carro anterior era 2007, tá? Nós pagamos o carro à vista para concessionária. E meu marido ficou com algumas prestações de um empréstimo pessoal que ele tirou, porque ele queria muito carro, né? Então ele ficou encarregado de um valor menor que faltou. Nós demos o nosso carro pro meu sogro. E aí nós pegamos o dinheiro que nós guardamos pro meu sogro e compramos o carro. Tá? Então, nasce em mim um medo muito grande de contar isso, pela questão do julgamento, né? Porque, poxa, eu já vejo assim, poxa, tá querendo sair de dívidas e faz mais uma dívida, né? Mas cada um sabe das suas necessidades, dos seus sonhos e anseios, né? Nós precisamos trocar de carro, eu moro numa zona rural e a gente precisa de carro. O transporte aqui é muito ruim, vocês veem o gasto que eu tenho em transporte. E não é seguro, assim, tipo, pra mim, uma mulher sozinha, andar por aí, porque é mato, tá, gente? Então, é uma necessidade da família. Nós não compramos um carro zero, não é zero, ele é usado, tá? Foi algo muito pensado, foi algo muito calculado. E nós, né, conquistamos nossa meta.
O que que vai alterar pra mim? Na realidade, nada, porque já alterou e vocês não sentiram, tá? Aqueles R$ 225 que eu guardo do carro novo, na realidade, é a minha parte do carro que diz respeito ao seguro. Eu fiquei com o seguro do carro. Então, esses são os 225, por isso que ele tá no binder de dívidas e não das coisas que eu estou guardando estou guardando pra comprar, no amarelo, né? Ele tá no binder verde e não no amarelo. Uma pessoa até me perguntou por que o carro novo estava em dívidas ali no meu controle, né? E eu ainda não estava pronta para contar e nem falar, porque, né, eu ia ter que explicar a situação do golpe e tal, e eu não queria entrar nesse assunto ainda. Então eu fiquei assim até estar pronta para falar pelo menos um pouco. Eu fiquei enrolando, né? Mas sim, agora o carro, eu estou responsável por esse pequeno pedaço, né? Dos R$ 225. E isso não vai alterar muita coisa daquilo que vocês veem, tá? Mas vamos fazer a nossa atualização de metas, que vamos ter alterações no próximo trimestre. O meu vídeo, meu livrinho aqui, ele terminou. Lembra que eu faço a cada 3 meses? Eu imprimo em caderno o que seria um livrinho de controle, né? Esse aqui é o The Budget Man com a parte a vida com planejamento. Então eu faço um mix dos dois. Eu não fiz a atualização de fevereiro, porque eu tirei férias, então eu fiquei atrasada com os vídeos. E esse vídeo aqui, ele acabou não saindo. Então, porque eu tive que atualizar outros vídeos, aquela coisa toda, então esse vídeo de atualização de metas, ele não saiu. Só que ao mesmo tempo começou a me incomodar, esse carro novo tá aqui, sabe? E eu disse, eu vou contar. Quando eu estiver pronto pra falar, eu falo. E aí hoje eu decidi contar. Vamos ver qual vai ser a reação de vocês. Aqui, ó. Porque estar aqui, desse lado das câmeras, não é fácil, gente. A gente toma as decisões e a gente é muito julgada por isso, sabe? Às vezes vem os comentários, assim, os haters, por mais que o canal seja pequeno, mas tem uns comentários meio ácidos, assim, que a gente às vezes bloqueia, sabe? Então, enfim, vamos lá. FIES, a gente tá firme e forte, tanto fevereiro quanto março, tá? Eu vou mostrar pra vocês também uma alteração que nós vamos fazer. O adestramento TED, gente, eu acho que não vai sair esse ano, mas continuamos firme e forte guardando dinheiro, tá? A reserva, nós continuamos guardando aqueles R$ 50. Vai ter uma alteração também futura, que vai estar tudo gravado aqui pra vocês, pra gente melhorar isso. Mesada, filhos, mas a nossa meta são os R$ 1.000, que eu acho que no máximo mais 3 meses a gente fecha isso. Mesada, filhos, ok, a minha parte, meu marido tá me devendo, mas se ele não pagar, eu intero com o 13º, né? Porque agora as coisas com a parcela do carro para ele ficam mais difíceis. E não vai sobrar tanto. Então, provavelmente ele não vai conseguir mais me dar a parte dele da mesada, tá? A independência financeira tá indo bem, obrigada. As dívidas futuras também e as datas comemorativas também. Então, nossas metas de 2025 estão indo bem, tá? Estão atualizadas a contento. Aí eu quero falar com vocês sobre o controle de metas, tá? Eu vou mostrar para vocês duas coisas. Eu tenho 2 controles que eu quero mostrar para vocês e eu vou transformar ele em um só. Eu tenho o controle de metas da Nina, tá? Que é esse aqui. Que eu acho muito interessante, tá? Porque tem o aporte, tem aporte 2, que às vezes eu faço um aporte com renda extra, se vocês forem ver aqui, ó. Tem várias coisas que com aquele meu aporte de extra, eu acabei aportando. O link, se eu conseguir deixar o link, vai estar aqui, no aporte extra. E tem o valor total, né? Eu ainda não preenchi todo ele em março, eu vou fazer isso antes do fechamento, tá? Mas eu tinha um certo... uma restrição a usar, por quê? Porque tem muita coisa aqui que não é meta, tá? Assim, a meta seria até ali datas comemorativas, que foi até onde a gente pintou. Então eu anotava aqui só o que diz respeito às minhas metas de 2025. Mas eu tinha outras coisas que eu fazia no aporte 2 que ficavam de fora, porque eles não eram metas, eles eram Think Funds. E aí, pro controle dos Think Funds, eu tinha esse aqui, ó, mas que também não me servia. Sou bem sincera para criticar. O que é bom, o que a gente critica, o que é bom a gente elogia, o que é ruim a gente critica. Então, assim,
Aqui seriam todos os meus 5 infantes. Só que o que acontece? Ele não tem espaço para retirada. Então, para mim ficar num mês, por exemplo, diarista, tá? Cadê diarista? Que eu não anotei. Aqui, eu tinha 509 e aqui eu tirei 150, só que eu coloquei mais 20. Então, fica complicado de eu manter esse controle. O da Nina seria o melhor. Só que o da Nina, para mim, me atende melhor para fazer esse controle dos lançamentos. Só que, qual é a minha crítica no da Nina? É que os 5 infames não são metas. E aí eu estaria colocando no lugar errado. Quer ver? Eu vou explicar para vocês melhor. Aqui, ó, diarista, tá? Que eu fiz um asterisco. Diarista, eu não coloquei o valor anterior, tá? Diarista, eu fiz um aporte de R$20 naquele meu segundo aporte renda extra e eu retirei 150. Então, eu fiquei com 374. Ok, beleza. Só que ele não é uma meta. Eu não tenho um valor para conseguir, para conquistar num prazo específico. Lembra que a meta tem que ser smart, específica, quantificável, temporal, tipo realizável, assim, atingível, né? Então ele não é uma meta. Então, assim, as minhas metas. Não, isso não é minha meta. Eu teria que listar todos os meus 5 infantes. Então, nem ao céu, nem ao inferno. Não sei se vocês têm esse ditado, mas eu tenho aqui. Eu vou fazer um formulário das metas, que vai ser aqui até datas comemorativas, tá? Que eu vou anotar para vocês. E eu vou ter uma outra folha exatamente igual às minhas metas, só que eu vou deletar aqui e colocar meus 5 infantes, tá? E aí eu vou fazer esse controle mensal, tá? Eu vou usar o formulário da Nina, da aporte 1, aporte 2 e retirada. E assim eu vou ter um controle melhor sobre os meus 5 infantes, tá? Mas não vão ser minhas metas, porque elas não são metas, tá? Então eu decidi usar o formulário da Nina, que me atende melhor do que aquele lá que eu mostrei para vocês, por causa da questão do aporte 2 e retirada, quando eu tenho a situação de... Às vezes eu posso ter só a retirada, entendeu? No mês. Eu posso não ter aporte, mas eu posso ter uma retirada. E eu não estava controlando essas retiradas direito, sabe? Então eu quero ver se eu coloco tudo aqui, tá? Então as notícias são essas. Boas notícias, nós trocamos o carro. E aí você me pergunta, se você lembrar, não sei se você mantém o histórico aqui, você viu que teve um dinheirinho físico que ficou lá em carro novo. Esse dinheiro eu vou manter, porque eu já vou... Carro novo vai continuar sendo uma meta para mim, tá? Porque nós vamos trocar de carro um dia no futuro, daqui a, sei lá, 5, 10 anos, não sei. Nós ficamos... Meu marido ficou, acho que 15 anos com o carro. Então, sei lá, daqui a 8 anos a gente vai trocar de novo. Então, eu vou deixar como meta, como 5 infantes, né, para um carro futuro que a gente conquiste, tá? Então tá. O vídeo hoje foi esse. Por favor, curte, deixe seu comentário, seu like é muito importante, seu emoji é muito importante pro canal, para o YouTube entender que o vídeo é bom, é interessante e divulgar para mais gente. Um beijão e até a próxima. Bye, bye!